Shin Megami Tensei 5 foi lançado oficialmente em 2021 para Switch e agora recebeu sua versão definitiva no dia 14 de junho de 2024. E também chegando para plataformas como PC, Xbox One, Series S, X, obviamente Switch, PlayStation 4, 5 e agora ele tem também o nome Shin Megami Tensei 5 Vengeance. Eu acho que se pronuncia dessa forma. E aí, seus tudo bom? Eu sou a Loba. Hoje eu quero mostrar alguns testes e um pouquinho sobre Shin Megami Tensei. Eu tô bem vidrada nessa série, principalmente aguardando demais o 5º título numerado da série. Tô falando dessa forma porque tem muito mais do que 5 jogos. Shin Megami Tensei é gigantesco. Tem diversos spin-offs e também deu origem à série Persona, que é bem conhecida também. Hoje em dia comprar um jogo AAA é bem complicado, seus valores não são baratinhos e a gente tem muito medo de má otimização. Esse é o grande mal do século dos jogos atuais ali. Um jeito de falar meio bobo, mas enfim, de toda forma, eu quero trazer aqui pra vocês um teste de performance até num setupzinho mais interessante ali, mais pra entrada, tá? Pra vocês verem como é que ele tá rodando. Assim vocês vão ter mais segurança se compra ou não compra o Shin Megami Tensei 5. E antes de mais nada, vamos ver as suas especificações, né? Quais são os hardwares exigidos ali para rodar no PC, por exemplo. Eu tô aqui com os requisitos mínimos e recomendados da própria Steam, então vocês conseguem consultar lá, mas é claro que eu vou deixar na tela também. Então, pra gente rodar com ele no mínimo low 720p, ou seja, HD, em 30 fps, a gente precisa pelo menos de um i5 de segunda geração ou até um AMD FX 6350. Pelo menos 6 GB de memória RAM, uma NVIDIA GTX 550 Ti ou equivalente. Então, assim, vocês já notaram que é um jogo para ser bem levinho. Diversas pessoas vão ter acesso a esse jogo se a gente considerar esse hardware aqui, diferente de outros AAAs que a gente tá vendo lançar que pedem muita coisa até pro mínimo. Agora, para rodar o jogo em seu máximo, né, no alto ali 1080p, ou seja, Full HD 60 fps, você precisa de recomendado um i5 de terceira geração ou um Ryzen 5 de primeira geração, 8 GB de memória RAM e também uma NVIDIA de placa de vídeo GTX 960 ou equivalente. Então a gente tá vendo aqui recomendações bem interessantes, pessoal. Eu não tô dizendo que esses hardwares são tipo as coisas mais baratas possíveis, tá? Mas em comparação com placas de vídeo e processadores mais atuais, isso aqui tá bem legal. Até pra galera que ainda se mantém com memórias de 2 de 4 GB, por exemplo, ou uma só de 8 GB, já consegue jogar esse joguinho. Bom, agora vocês já estão por dentro ali quais são os requisitos recomendados pela empresa, tanto a Sega quanto a Atlus ali recomendam esses hardwares para vocês rodarem. Agora vamos aos testes que eu fiz aqui. No meu caso, galera, eu peguei um notebook gamer, que é considerado notebook de entrada. Ele é um pouco mais atual do que esses hardwares, então ele tem que levar bem esse jogo, né? A ideia é essa. Eu vejo bastante pessoas passando, né, nesses hardwares mais antigos atualmente, indo para um notebook mais de entrada ou montando um PCzinho de entrada com mais ou menos esse mesmo nível de valor e também de performance, então acho que vai ser uma boa base. Eu tenho aqui um Acer Nitro 5, que tem um i5 de 11ª geração, uma RTX 3050, e ele originalmente vem com 8 GB de memória RAM, mas recentemente eu adicionei mais um, então temos 16 GB de memória RAM aqui, e inclusive, para quem tá interessado em pegar esse notebook, se você tem interesse de fazer esse upgrade, vale muito a pena. Eu peguei a memória no valor bem baixo, se eu não me engano foi R$130. Eu falo baixo porque geralmente a memória RAM de notebook não é tão barata assim não. Então eu peguei uma da Kingston lá na Terabyte, ficou no preço interessante, super facinho de instalar, você pode instalar sozinho com um pequeno vídeo no YouTube para você ver ali como faz. E também, pessoal, eu vou deixar tanto a memória quanto o notebook quanto o jogo na descrição para vocês conferirem os valores e comprarem o que vocês gostarem. Então show, agora vocês sabem os requisitos e também sabem qual setup que eu tô testando aqui. Passando para a captura do jogo, temos um menu que não deixa a gente mexer nas configurações dele, galera. Só consigo habilitar ou desabilitar, né, o limite de quadros estipulados. Ele normalmente é em 60 fps, como tá recomendando, mas eu tirei o limite para a gente ver até onde vai e também para mim aproveitar o máximo da tela desse notebook, que é de 144 Hz nesse caso. Agora testando em locais abertos, escolhendo esses locais porque eles são naturalmente mais pesados do que mapas fechados, batalhas, coisas desse tipo, pegamos mais de 100 FPS facilmente, não tem travamentos e nem crashes, então tá rodando bem legal. É claro que você tá vendo aí pegar mais de 130, 150, até 200 FPS, inclusive durante toda a minha gameplay até esse momento, que ainda não zerei, eu peguei 202 FPS no máximo. Que eu vi até agora, né? Mas no geral a gente sempre se mantém acima dos 100 FPS facilmente, algumas oscilações no frame time, como vocês estão vendo aí, mas nada que incomode ou que dê travamentos, nem mesmo crash. O jogo simplesmente não fecha, não tem problema nenhum.
E vale ressaltar que em locais fechados, como numa batalha, que a gente carrega uma pequena arena, a gente vai ter ainda mais FPS do que o normal. A gente vai realmente extrair mais conteúdo dele, ou melhor, extrair mais performance dele nesses momentos de locais fechados. Isso acontece porque os mapas nesses locais são menores mesmo, tá bom, pessoal? E nesse momento eu já consigo falar pra vocês que tá rodando bem legal. Eu sei que você deve estar pensando, tá, mas peraí, esse setup é mais interessante do que aqueles que eles exigem nas recomendações e no mínimo. É que assim, pessoal, quando o jogo é mal otimizado, ele não roda bem em nenhum setup. Podia ser o melhor setup do mundo, uma 4090, por exemplo, que é o sonho de muitos, ele não rodaria bem. E nesse caso aqui, ele tá rodando muito bem. Eu não consigo mexer muito bem nas especificações dele, como eu falei pra vocês ali no menu, seria bem legal, porque é da hora a gente ver como é que se comporta, mas de toda forma, do jeito que ele foi feito aqui pro PC, tá rodando maravilhosamente. E falando um pouco das peças, né, desse notebook, pra quem não manja muito de hardware, nem quer aprender, porque essa parte técnica às vezes não é tão legal e tão atrativa, tá tudo bem. Eu vou falar assim pra vocês, a 3050 é basicamente a placa base da série 30. Por que eu tô falando isso? Porque ela é a primeira, é a performance mais básica, é a performance mais de entrada que a gente tem aqui. E inclusive, estando no notebook, ela é um pouquinho mais fraca do que as versões de desktop, que são as placas que você instala num PC de mesa. Logo, ela tá indo muito bem nesse jogo e com certeza vai rodar ali diversos outros jogos da série Shin Megami Tensei, Persona, entre outros games que vocês queiram. Então, um notebook para ficar bem de olho. O que você tem que se preocupar mesmo é com temperatura. No caso do notebook, se você jogar em desktop, não tem problema nenhum. Esse jogo realmente não vai esquentar muito seu PC. Mas notebook é normal, galera. Eles esquentam mais mesmo. É uma particularidade do notebook, porque ele não tem todo o sistema de arrefecimento próprio para ele, todo aberto, assim, igual um gabinete é. Não é à toa que a ideia dele é ser portátil. Ele fica entre 65 a 80 graus, dependendo do local que a gente tá. Na maioria do tempo eu vi ele 75 graus. Lembrando que você não vai sentir 75 graus ali no teclado, mexendo no notebook, tá? Isso é a temperatura ali dentro do notebook, no chip ali do processador e tal. Nessa questão aqui tá tudo bem, você pode usar o seu notebook normalmente. Ele vai estar um pouco mais quente, mas você não vai sentir 75 graus de uma vez na sua mão, não faz muito sentido. E em conclusão, galera, eu tô amando jogar Shin Megami Tensei 5, ele tá rodando bem, é um excelente jogo de JRPG. Se você curte esse tipo de jogo, JRPGs, jogo por turno, vale muito a pena você olhar. Esse é o primeiro título da franquia que tem legendas em português e elas estão excelentes, vale muito a pena vocês conferirem, e aí vocês podem conferir os outros jogos se vocês quiserem. E eu tô falando isso também porque você não precisa jogar todos os outros jogos antes de jogar esse, não tem problema, você pode começar com esse e depois ir para uns outros. Ainda mais se você já jogou bastante JRPG e tá querendo um título com um pouco mais de desafio, vale a pena, porque Shin Megami Tensei costuma ser uma franquia que traz bastante desafio no meio dos RPGs. Se eu te ajudei com esse vídeo sobre performance, um pouquinho sobre o jogo, mas sem spoiler, já considera deixar o like, um comentário, se inscrever e também virar membro se não for fazer falta pra você. Eu agradeço demais a atenção de vocês, todo o apoio e muito obrigada também a Atlas, Sega e Fidedigno, o grupo que eu faço parte para fazer reviewzinhos de jogos, e a gente se vê no próximo vídeo, que eu vou deixar aqui do lado passando. Escolhem aí e a gente se fala no próximo.